Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo referente ao capítulo 2 da unidade 9 do livro A Conquista da Matemática. Tá certo, pessoal? Então, nosso primeiro tema aqui é a queridíssima velocidade média. Tá bem, gente? Isso aqui é muito simples, tá? Muito simples, ok? Gente, velocidade é algo que mede o quanto que está rápido aquilo que está andando, né? Então a gente tem aqui a medida em quilômetro por hora, em metro por segundo e por aí vai. É sempre uma distância dividida pelo tempo, ok? Então quando a gente vê aqui, por exemplo, 5 quilômetros por hora, quer dizer que em uma hora foram percorridos 5 quilômetros. Ou melhor, serão percorridos 5 quilômetros se aquela velocidade se mantiver ao longo desse tempo de uma hora. Tá bem, gente? Então, o que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte, que a velocidade média é a distribuição da distância percorrida no tempo transcorrido. O que isso quer dizer? Vamos lá, aqui no exemplo, eu disse que nós tivemos 10 quilômetros ao longo de 2 horas. Então, a distância percorrida, 10 quilômetros. O tempo transcorrido foram de 2 horas, certo, gente? Ou seja, se eu tenho 10 quilômetros e eu vou distribuí-los entre 2 horas, eu vou ter 5 quilômetros na primeira hora e mais 5 quilômetros na segunda hora. Isso resulta que em cada hora eu tenha percorrido 5 quilômetros. Ou seja, a minha velocidade foi de 5 quilômetros por hora. Isso é a velocidade média, tá? Mas não quer dizer que eu tenha andado desse jeito. Eu posso, por exemplo, andar 1 quilômetro na nossa primeira hora e 9 quilômetros na segunda hora. Ou seja, eu fiz de maneira desigual. 9 na segunda e 1 quilômetro na primeira. No entanto, a minha velocidade média não depende de como que foi feito o percurso. Depende do quanto que eu percorri, foram 10 quilômetros, e do tempo transcorrido, que foram 2 horas. E sempre que você tiver uma mesma distância percorrida e um mesmo tempo transcorrido, não interessa qual foi a forma como você fez esse percurso, se você andou muito rápido no começo, se andou muito devagar no fim, você sempre vai ter a mesma velocidade média, porque ela só depende da distância percorrida e do tempo transcorrido. Ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui, tá? Velocidade igual a distância percorrida sobre tempo transcorrido. Isso aqui, gente, se você está no fundamental, vocês vão ver isso futuramente. Mas apenas entenda que esse aqui, esse triângulo S e esse triângulo T, é a mesma coisa que distância percorrida e tempo transcorrido. Quando você pegar um e dividir pelo outro, você acha tal da velocidade média. É o que nós fizemos aqui. Pegamos 10, dividimos por 2, encontramos aqui 5 quilômetros por hora. Ok? Maravilha? Vamos fazer aqui um exercício. Questão 1. Um automóvel percorreu uma distância de 280 km em 4 horas. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Bom, velocidade média é igual a distância percorrida sobre tempo transcorrido. A distância percorrida foram de 280 km e isso ocorreu em 4 horas. Consequentemente, se nós pegarmos e dividirmos, encontraremos a velocidade média. Baixa aqui o 28, põe aqui 7, subtrai 28, resto 0, baixo 0, põe 0, subtrai 0, resto 0. Ou seja, a nossa velocidade média foi de 70 km por hora. Perfeito, pessoal? Gente, isso aqui foi usando a fórmula. Esse capítulo aqui trabalha muito essa unidade, a ideia de regra de 3. Você poderia também ter resolvido pela regra de 3. Por quê? Perceba que sempre que nós damos a velocidade, a gente coloca uma distância pelo tempo. E esse tempo é sempre com uma unidade dele. Então eu tenho aqui 5 km para 1 hora. É que a gente não escreve 1, ele fica subentendido, tá? Mas aqui é 1 hora, ok? Do mesmo modo que aqui,
eu escrevi, ó, metro por segundo. São tantos metros para 1 segundo. Ok? Então, sempre que você tiver ali, você vai ter para 1 hora. Ou seja, a gente pode montar a seguinte regra de 3. Eu tenho 280 quilômetros para 4 horas, do mesmo modo que eu tenho x quilômetros em 1 hora. Porque descobrindo quantos quilômetros eu tenho em 1 hora, eu consigo descobrir a minha velocidade média. Veja, se eu aumento o tempo transcorrido, eu vou percorrer mais distância, né? Então é diretamente proporcional. Logo é só multiplicar cruzado. Então vou ter aqui 280 multiplicado por 1 e x multiplicado por 4. X vai ser igual então a 280 sobre 4, porque o 4 estava lá multiplicando, passa para cá dividindo. Você já viu que dividindo 280 por 4, isso aqui vai dar 70. Nesse caso aqui, 70 quilômetros. Como eu tive 70 quilômetros em 1 hora, então minha velocidade média é de 70 quilômetros por hora. Maravilha, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora então da escala. O que é a escala? Escala é o seguinte, pega um mapa. Nesse mapa, você pode pegar a distância entre duas cidades. Só que essa distância não vai ser a distância real entre elas. Afinal, a distância entre elas é de poucos centímetros no mapa. E na realidade é de muitos quilômetros. Então, como que a gente consegue descobrir qual a distância real usando só um mapa? Você vai usar uma coisa chamada de escala. Do mesmo modo que a velocidade é uma divisão da distância percorrida pelo tempo transcorrido, a escala é uma divisão da distância no mapa pela distância real, ok? Nossa, não entendi. O exercício aqui vai deixar bem claro, tá? Vamos lá. Vamos para a questãozinha aqui de número 2. A 2? Não, vamos primeiro para 3. Vamos primeiro para 3. A. Antes de iniciar uma viagem, o motorista verificou em um mapa um trecho em linha reta do trajeto a ser percorrido. Sabendo que a escala desse mapa é de 1 para 10 milhões e que esse trecho tem 2 centímetros de comprimento no mapa, responda. Tá, gente, até aqui já tivemos muita informação e eu acho interessante eu trabalhar essa informação aqui com vocês. Olha só, ele tem um mapa, certo? Vou desenhar esse mapa aqui rapidinho, ok? Beleza? Vamos lá, aqui tem um mar. E tem aqui a cidade B. Aqui a cidade A. Ok? E ele pegou aqui e mediu a distância entre elas. E falou que a distância entre elas é de 2 centímetros. E que a escala desse mapa é de 1 para 10 milhões. 1 para 10 milhões. Muito bem, gente. Qual é a distância real a ser percorrida nesse trecho? Gente, foi o que eu acabei de falar com vocês. A escala serve justamente para isso. Mas agora você vai ver como que nós a utilizamos. Veja, aqui nós não dissemos que nós temos, aqui no primeiro valor, a distância no mapa. Vou colocar aqui só mapa. E aqui a distância real. Isso significa que eu tenho 1 no mapa para 10 milhões no real. Perfeito? Do mesmo modo que eu tenho aqui 2 centímetros no mapa para x centímetros no real. Agora veja, aqui não tem unidade de medida. Você pode olhar, a escala não tem unidade de medida. Não tem mesmo. Você vai colocar a unidade de medida que você utilizar na outra medição aqui da regra de 3. Então, se aqui eu coloquei centímetro, aqui vai entrar centímetro também. Tá bem? E, naturalmente, a nossa resposta aqui do x vai estar em centímetros. Se eu aumento a distância que eu marco no mapa, eu vou ter uma distância maior ainda na realidade, concorda? Então, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Vamos multiplicá-las de maneira cruzada, certo? Temos, então, 1 vezes x
do mesmo modo que 2 vezes 10 milhões. Maravilha. X vai ser igual a 20 milhões de centímetros. Nossa, Jorge, mas... Cara, a distância entre duas cidades ser medida em centímetros, estranho, não? É estranho. Aí vamos lembrar, ó. Para passar de centímetro para metro, ou melhor, de metro para centímetro, eu divido por 100, não é isso? Eu divido por 100. Para passar de centímetro para metro, eu multiplico por 100. Ok? E mesma coisa para quilômetro. Para passar de quilômetro Peraí. Não, gente, me confundi aqui, tá? Aqui você divide e aqui você multiplica. Acontece. Beleza. Aqui você vai multiplicar, ao invés de ser por 100, vai ser por 1000. Tá bem? E aqui você vai dividir por 1000. Maravilha. Então, gente, eu quero passar disso daqui para metro. Primeiro, eu vou de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Basta mandar 2 casas para a esquerda, certo? Então, eu vou ficar com... Tira esses 2 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200 mil metros. Passando isso para quilômetro, basta eu dividir por 1000. Então é só tirar esses 3 zeros, certo? Só andar com a vírgula aqui, 3 casas para a esquerda. Então isso será 200 quilômetros. Maravilha, pessoal? É isso. Fizemos aqui o cálculo. Regrinha de 3 e depois houve aqui uma conversão de unidades. Tá bem? Vamos para o item B, então. Se nesse trecho do trajeto o motorista viajar a 80 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá a distância correspondente? Gente, ele faz ali 80 km em 1 hora, certo? Regrinha de 3. 80 km está para 1 hora, do mesmo modo que 200 km está para x horas. Se eu ando mais tempo, percorro maior distância, então são diretamente proporcionais. Multiplico o cruzado, fico então com 80x igual a 200, que 200 vezes 1, né? 200. X igual a 200 sobre 80. Posso cortar esses zeros. Fico aqui com 20 sobre 8, que pode ser simplificado por 2, né? Ou quer dividir logo, pode dividir logo, não tem problema nenhum. Baixo 20, coloca 2 aqui, subtrai 16. Resto 4. Baixou todos, pode botar vírgula, puxar o 0. Põe o 5, subtrai 40. Resto 0. Ou seja, x é igual a 2,5 km. Certo? Perdão, horas. Gente, 2 horas, certo? 2 horas. E aqui eu tenho meia hora. Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Ok? O livro ele coloca esse gabarito aqui, de 2 horas e meia, mas pode colocar 2,5 horas que não está errado, tá certo? Letra C, aí é para você elaborar aqui o problema, a gente pula isso. E vamos para o número 2, então, do Enem. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares... Gente, se você não sabe o que é um conjunto habitacional de casas populares, é tipo um condomínio, tá? Todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros por 8 metros de largura. Certo, vamos lá. Ó. Você vai ter então terrenos assim, de 20 metros de comprimento
por 8 metros de largura. Vai ter vários terrenos assim, certo? E tu vai seguindo assim. No condomínio inteiro, você vai ter diversos terrenos nesse mesmo formato, nesse mesmo tamanho, tá certo? Bom, visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 para 200. Olha que interessante, porque realmente a escala ela não é exclusiva de mapas, pode ser usada em maquetes. As escalas sempre são usadas em coisas que nós queremos diminuir do tamanho real, tá certo? Bom, a escala aqui, vou tirar aqui esses desenhos, tá? A nossa escala é de 1 para 200. 1 para 200. Isso significa que eu tenho 1 da maquete, 1 centímetro, por exemplo, para 200 centímetros do real. Ok? Gente, as medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente, em centímetros na maquete construída foram de... Muito bem, gente. Então, veja, ele quer saber se isso aqui é o real, essas medidas, 20 metros e 8 metros, quanto que vai ser na maquete? Bom, eu tenho aqui 1 para 200, né, da nossa escala. E eu tenho aqui no real 20 metros, certo? Aqui não é o real? Aqui é o real, 200 é o real. Eu tenho aqui 20 metros. Eu vou ter aqui x metros na maquete. Lembrando que aqui vai seguir a unidade da medida que eu coloquei aqui. Perfeito, gente? Se eu aumento aqui a quantidade de metros que eu quero, né, converter, que eu quero fazer na escala, tá, deixa eu reformular aqui para poder ficar bem claro para vocês. Se eu tiver um terreno com quantos mais metros ele tiver, maior vai ser o tamanho dessa representação na maquete, né? Então, se eu tenho, sei lá, uma ponte na maquete, ela vai ser muito maior do que uma cerquinha pequena, certo? Bom, ou seja, se eu aumento o tamanho real, eu aumento o tamanho que vai sair na maquete. Consequentemente, são diretamente proporcionais, multiplica-se cruzado. Perfeito? Ficamos com 1 vezes 20 igual a 200 vezes x. X vai ser igual a 20 sobre 200. Corta esse zero com esse zero. Ficamos com 2 sobre 20. Isso aqui vai dar, então, 1 sobre 10. Simplificando em cima e embaixo por 2. E dividir por 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Consequentemente, eu tenho aqui 0,1. 0,1 o quê? 0,1 metros, que é a unidade de medida que nós estávamos utilizando aqui. Perfeito, gente? Muito bem. Só que fica estranho, né, falar 0,1 metros na maquete. Vamos passar isso aqui para centímetro, certo? Para poder revisar como é que passa para centímetro, vamos olhar aqui na nossa colinha, certo? O de metro para centímetro multiplica por 100. Então, vamos lá. Ó. Aqui vai sair em centímetro, é só multiplicar por 100, beleza? Anda 2 casas para a direita, vai sair, então, 10 centímetros. Esse é o tamanho do comprimento, eu acho, né? Comprimento, isso mesmo. Do comprimento. Beleza. Vamos ver agora a largura. Bom, tem aqui a escala de 1 para 200, certo? Eu tenho aqui a largura de 8 metros e eu tenho aqui a largura na maquete de y metros. Se eu aumento também, como nós vimos anteriormente, né? Se eu aumento o tamanho da minha largura na realidade, o pedacinho na maquete vai ser cada vez maior. Então, são diretamente proporcionais, é só multiplicar cruzado. Y vezes 200 igual a 8 vezes 1. Y será igual a 8 sobre 200. E simplificando em cima e embaixo por 2, ficaremos com 4 sobre 100. E 4 divididos por 100 é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, fica 0,04. No caso aqui, metros, que era a unidade que nós estávamos utilizando, certo? Aqui também. Beleza? Veja, para passar isso aqui para centímetros, basta multiplicar por 100. Então, ficaremos com 4 centímetros. Maravilha, pessoal?
Então é isso. Resolvemos aqui. Ele perguntou qual? Ele quer saber comprimento e largura. Comprimento foi de 10 e largura foi de 4. Então a alternativa tem que ser 10 e 4. Beleza? Vamos ver aqui. 10 e 4, alternativa letra C. Maravilha, gente. Então é isso. Espero que tenha podido ajudar. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, valeu e até mais.